Vamos ver se ela já está no ar agora aqui. Acho que já estamos no ar. Deixa eu só visualizar aqui se está tudo certo aqui no... Só visualizar se está tudo certo aqui no... Aqui, deu. Já estamos no ar. A gente vai... Boa noite a todos. A gente vai começar a nossa segunda experiência aqui das lives que nós estamos programando para falar sobre alguns temas que são importantes aqui para a nossa cidade, enfim, para o nosso estado e também para o país. E assim como a semana passada a gente falou sobre educação, e aqui eu já quero agradecer às milhares de pessoas, né? Foram mais de 10 mil acessos que nós tivemos, 6 mil visualizações do nosso vídeo, quase 150 perguntas e questionamentos que nós recebemos. E hoje, então, na segunda-feira, a gente vai começar a falar sobre um outro assunto que é absolutamente importante, ainda mais nesse cenário econômico de imprevisão, nessa crise, né, que infelizmente a gente está passando. Superamos aí a nossa recessão econômica de 2015, 2016, e quando o nosso avião estava decolando, né, ou seja, estava estabilizando em rumos econômicos, com a melhoria na geração de emprego, com a habilitação de novos negócios, né, não apenas aqui na nossa cidade, mas também no país, infelizmente, nessa pandemia mundial, ela veio justamente para colocar em teste e provar, né, a capacidade, a habilidade e também testar não apenas os setores de saúde, mas também os setores econômicos. Vale lembrar que é absolutamente importante a gente ressaltar que também faremos na próxima semana um diálogo com autoridades da saúde aqui da cidade, para a gente também enfrentar um pouquinho algumas divergências, algumas razões de tudo aquilo que está sendo medido e realizado aqui em Passo Fundo para melhorar e atender satisfatoriamente a população em relação ao coronavírus, mas eu sempre tenho dito que discutir os assuntos econômicos ele também faz parte e é uma preocupação que nós temos que ter. Então, esse segundo encontro é justamente para que a gente consiga, com base nos nossos convidados, nas pessoas que vão participar através do chat e do canal, enfim, de discussão, desse vídeo, que a gente consiga não apenas falar um pouquinho do dia a dia em relação à economia, mas também achar algumas soluções, tendo em vista a qualificação e também toda a expertise que os nossos debatedores certamente farão para o nosso público. Eu quero aqui, então, apresentar, né, o primeiro deles, que é o advogado, mestre em infraestrutura e meio ambiente, também foi vereador da cidade, secretário de desenvolvimento, que é o Marcos Alexandre Citolin. Também está aqui conosco o empresário Lucas Graziotin, né, de uma tradicional família do ramo de varejos. Depois o Lucas vai contar também um pouquinho, né, da história desse grupo, né, o Grupo Graziotin. E também está aqui conosco essa pessoa querida, né, que é o Moacir, amigo de longa data, que além de empresário, ele também é consultor, e tem tido aí alguns desafios de conversar não apenas com seus clientes, mas de colocar em teste, à prova, justamente os desafios das empresas nesse momento ruim, né, de dificuldade para a nossa economia. Alguns especialistas têm dito que, em especial, especialistas do Fundo Monetário Internacional, que estamos passando pelo grande confinamento, né, e justamente assim como nós tivemos lá em 1929, a Grande Depressão Econômica, o Estado como um todo, ele passa a ser testado para justamente assegurar mínimas condições, não apenas na garantia do emprego, né, de novos negócios, mas que, a partir de toda essa problemática, a gente não tenha grandes perdas. Se nós olharmos, por exemplo, o que está sendo divulgado na imprensa nacional em relação ao número de desempregos, somente nesses últimos 60 dias, e também de acessos que nós estamos
acompanhando a partir dos canais oficiais, principalmente de acessos ao seguro-desemprego, a gente vê que são mais de 2 milhões de brasileiros, né, somados, obviamente, né, a outros tantos milhões antes da pandemia, aproximadamente 12 milhões, nós temos aí quase 14 milhões de desempregados, infelizmente, nesse período todo. E justamente, né, como que o comportamento, né, não só do poder público, mas também da iniciativa privada, ele passa a ser testado justamente nesse momento de dificuldade. Nós sabemos de alguns auxílios que estão sendo feitos pelos bancos oficiais, a própria Caixa Federal, a partir do Ministério da Economia e também outros bancos públicos, no sentido de socorrer, né, rapidamente algumas empresas, pequenas, médias e grandes empresas, para que todo o controle e a manutenção desses empregos eles possam ser garantidos, e não apenas isso, né, para que o PIB brasileiro ele não tenha uma diminuição tão grande como vários especialistas estão anotando, que nós podemos, né, superar uma marca negativa de 5% em relação ao nosso PIB. O que é bom em relação a isso é que o Estado brasileiro ele tem, digamos assim, se movimentado de forma a dar, nos primeiros momentos, a sua impressão e também de socorrer, como é o caso do próprio auxílio de R$600, que está sendo oferecido, né, a milhares de brasileiros, também alguns auxílios em relação aos micro e pequenos empreendedores. Então, a gente vê que muitas ações estão acontecendo, mas a gente sabe que não é apenas isso, porque os desafios são enormes, a gente vê que há, sim, algumas dificuldades que certamente elas terão que ser superadas, principalmente nesses primeiros momentos. Como eu disse antes, né, num período em que a gente estava com o nosso avião decolando, com o avião de desenvolvimento em pleno crescimento, e claro que agora temos que encontrar alternativas. Então, por isso que eu, de cara aqui, acho que até falei um pouquinho demais, eu quero lançar para os nossos debatedores o primeiro questionamento que a gente vai fazer, depois de forma bastante interativa, a gente vai trocar impressões, trocar experiências aí, mas eu já pergunto, acho que o Citolin, né, está inscrito aí para falar para o primeiro, se depois, então, também o Lucas e o Moacir puderem seguir na mesma linha. Mas, Citolin, qual que seria a tua impressão sobre o impacto da pandemia, os desafios que nós tenhamos para superar, principalmente no campo econômico? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Moacir. Boa noite, Lucas, e boa noite aos todos os que estão acompanhando a nossa live. Essa pergunta é uma pergunta que tem sido feita a todos os maiores especialistas do mundo, né? E eu mesmo não me sinto tão habilitado assim, Márcio, para poder dar uma resposta que não tenha muitas variáveis envolvidas quando nós falamos em passar, como que nós sairemos dessa crise no que diz respeito à questão econômica. Eu também não sou economista, também não sou especialista em grandes análises macroeconômicas. Eu tenho minha vivência muito dessa questão do desenvolvimento local. Eu não sei, eu não enxerguei mais ninguém aqui. Pode falar, nós estamos acompanhando aqui. Eu deixei a tela... Eu preciso olhar para você. A tela fica agora só contigo, enquanto tu falar, viu? Certo, tudo bem. Não, eu pensei que estava sozinho. Então, como eu estava falando, a minha vivência sobre desenvolvimento econômico e a minha atividade, aquilo que eu desenvolvo no meu dia a dia também, diz muito respeito às questões de desenvolvimento das economias locais, o desenvolvimento local e o desenvolvimento regional. E sabe que é muito interessante que nós estamos observando uma tendência, não só no Brasil, no mundo inteiro, de grandes movimentos dos municípios dizendo consuma produtos locais. Agora eu vi no Valor Econômico hoje o movimento no Brasil, consuma produtos brasileiros, valorize suas economias. E é muito óbvio isso, porque está se voltando para esse tema do consumo local.
por uma questão muito simples. Nós nunca nos damos conta, ou melhor, estamos nos dando conta agora da fragilidade em que nós estamos inseridos na medida a humanidade é frágil, as economias são frágeis. Olha só o que está acontecendo. Quando nós paramos com a possibilidade da circulação de mercadorias e da circulação de pessoas, nós ficamos atônitos. O que podemos fazer agora? Né? Isso nos causou, nos deixou perplexo a humanidade, nos deixou perplexos. O que podemos fazer agora diante desse cenário onde as mercadorias começam a ter dificuldade de circular e as pessoas passam a ter dificuldade de circular? A economia tem um reflexo direto, e aí nós nos voltamos para um tema que eu particularmente acredito muito, é de que, sim, é verdade, que temos que ter soluções nacionais, os nossos países têm que ser soluções para as suas economias, o mundo deve estar pensando nessa questão macroeconômica, mas se nós não fizermos o nosso tema de casa e cada município ter o seu modelo, cada região ter o seu modelo de desenvolvimento e procurar ser provedor das necessidades, pelo menos básicas, da sua população, nós sofremos um impacto verdadeiramente grande na medida que nós nos deparamos com uma situação dessas que promete não ser a última, né? E promete não ser a única. Já não é a única, promete não ser a última. Portanto, o que fazer nesse momento, Patu, se essa é a pergunta, eu realmente não tenho nenhuma varinha mágica aqui, nenhuma bola de cristal para dizer o que nós podemos fazer, mas eu acredito numa coisa, e que é isso sim nós vamos ter que fazer. Aqueles que são responsáveis pela condução das políticas públicas e pelas políticas das instituições empresariais, eles terão que necessariamente começar a repensar suas economias locais e transformá-las em economias que tenham o máximo possível a possibilidade de serem protagonistas do seu modelo de desenvolvimento local. Né? E é isso que eu acredito. Eu acredito que, diante desse quadro, nós vamos aprender muito. Eu acho que nós vamos aprender o quanto nós somos frágeis. Acho que muitas das nossas teorias econômicas, e eu tenho lido muitos economistas dizendo isso, de que muitas das verdades absolutas agora começam a ser questionadas, né? As projeções econômicas, as verdades absolutas da economia, dos economistas tradicionais, de que aquilo tudo não era tão verdadeiro assim. E eu acho que o que fica mesmo é o aprendizado, o que fica mesmo, além dessa questão humana, que me choca muito, eu acho que todos nós, quando passamos a ter que nos recolher para lutar pela vida, né? A nossa vida, né? A nossa vida por um inimigo invisível e que acaba tendo impactos assim, você começa a observar quem são os milhares que estão morrendo aí, o que está acontecendo. Eu acho que isso nós nos recolhemos e começamos a aprender. Mas o aprendizado, para mim, que fica é esse. Todos nós, sejamos prefeitos, sejamos governadores, nós sejamos gestores da política nacional, nós temos que olhar para a nossa economia, nós temos que dar maior valor aos nossos sistemas produtivos locais, valorizar as nossas indústrias, nossas empresas, o sistema local de comércio, porque quando você começa a se deparar com uma possibilidade das mercadorias não circularem e as pessoas não circularem, você passa a estar numa nau onde você tem que observar a economia de uma forma diferente. O que fica para mim é isso, né? Primeiro, o aprendizado e demonstrar para nós quanto nós somos frágeis, que nós não sabíamos que eram tão frágeis assim, me parece, né? Eu mesmo achava que não, que o mundo não teria uma nova situação com esse impacto que vai para dentro de todos os lares do mundo inteiro, que mexe com os hábitos de todas as pessoas do mundo inteiro, né? E mexe com as nossas economias, mexe com os nossos negócios. É difícil analisar, mas eu sou muito crente nessa questão de nós valorizarmos essa questão do desenvolvimento local, que cada um faça a sua parte, que cada um busque
agregar valor àquilo que produz e que possa resolver ao máximo possível a sua economia com programas de desenvolvimento local e regional. Só isso, Tolinho. Agora, eu peço que o Lucas, então, Lucas, o que tu vê de todo esse cenário aí, que desafios a gente tem a superar, e até para poder normalizar, claro que isso não é tão rápido e tão simples, mas que a gente consiga, então, na tua visão aí, apresentar para o nosso público. Boa noite a todos, boa noite, Márcio, obrigado pelo convite, Citolinho, Moacir, prazer estar aqui com vocês. Eu tenho bastante preocupação com esse momento, porque o desemprego vai ser muito grande, a redução de renda ela vai ser muito grande, e vai impactar a economia de uma forma geral, né? Me parece que esses 4 a 5% de redução do PIB aí é um tanto quanto otimista, né? Porque o que a gente vê, assim, de ficar 30 dias o comércio fechado, por exemplo, se dá um impacto bem maior, né? Então, eu tenho bastante preocupação, né? Falando das minhas empresas, eu tenho 2 empresas que são de minha direção, né? Uma delas, a gente decidiu demitir todos os funcionários, porque a gente é do ramo de alimentação, né? O Sangsan. Ramo de alimentação, funcionário à noite, um ticket médio mais alto, e a gente ficou olhando assim, cara, quando que isso vai voltar? Quando que as pessoas vão se sentir à vontade para sair à noite e para gastar? Quando é que as pessoas vão ter dinheiro para ir no Sangsan, que é um restaurante de nível mais elevado e que a pessoa vai lá já preparada para gastar um pouco mais? Então, como a gente não viu muito horizonte, a gente acabou por... Eu não vou segurar toda essa gente aqui que eu não vou conseguir. Se eu não demitir agora, eu vou ter que demitir talvez daqui 30 ou 60 dias. E eu tive um azar ainda nesse negócio, porque esse negócio ele foi pensado em 2013. E ele abriu em 2014. E daí, em 2014, a gente pegou aquela pancada de crise, né? Então, a gente passou por aquela e essa aqui agora veio e derrubou a gente de novo. Então, eu não sei o que vai acontecer com esse negócio específico, né? Mas você imagina que foram 13 pessoas foram desligadas, né? E que possivelmente vão ter dificuldades para se recolocar, né? Na minha outra empresa, Cervejaria Farrapos, nós optamos por desligar 3 pessoas. O ideal seria mais, né? Então, porque agora em abril nossa venda caiu 70%. Né? Então, o ideal seria reduzir mais a equipe, mas a gente está tentando segurar, esperando que as coisas voltem, não ao normal, né? Mas voltem mais próximas do que era. Mas todo mundo vai ter que se reinventar. E o grande problema que eu vejo que a reinvenção ela se dá para pequena parte da população. É uma pequena parte que tem capacidade de se reinventar, de olhar para o horizonte e ver uma possibilidade diferente. Né? Eu, por exemplo, estou aproveitando essa quarentena, eu estou vendo muitas lives de negócio, né? Eu não vejo live de música, não é comigo, mas algumas coisas muito interessantes que fazem a gente rever nossos propósitos e aprender muita coisa e de graça, né? Tem gente fazendo live às 8 da manhã, há 60 dias já, de graça, com muita informação rica. Só que o problema é que pouca gente acessa isso e muita gente não entende, né? Então, acabar que o mais pobre vai ficar mais pobre ainda, né? E o mais rico, aquele que está com muito dinheiro em caixa, hoje ele vai ter boas oportunidades de negócios, né? Então, a gente vê um horizonte meio nebuloso se as coisas não começarem a se soltar meio logo, né? Porque realmente a nossa economia, como o Seolin falou ali, não parecia tão fraca, mas é fraca, né? Na verdade, o mundo inteiro. E uma coisa bastante interessante que o Citolin falou, a questão do local. A gente não tem essa questão do local aqui. A gente tem indústrias locais, mas a gente tem, às vezes, um preconceito com as coisas locais.
Então, isso é uma coisa que tem que mudar, que a gente tem que consumir cada vez mais o local, priorizar o local, porque faz o dinheiro ficar um pouco mais perto, né? De forma geral, o que eu estou vendo é mais ou menos isso. Eu acho que vai ter também oportunidades de negócios, né? Mas o principal é as pessoas e as empresas conseguirem se reinventar o mais rápido possível para que consigam minimizar os impactos e ter continuidade. Isso aí, é isso aí, Lucas. É justamente esses desafios que a gente tenta buscar, né? E tentar minimizar, principalmente a questão do desemprego e também quem está um pouquinho na administração pública, a preocupação com o ingresso de receitas, né? Porque a política pública, a saúde, a educação, os investimentos, eles só vão acontecer se os governos tiverem receitas suficientes. E a receita, obviamente, ela vai se dar, na sua grande maioria, com incentivo, né, do setor produtivo. Pra vocês terem uma noção, nós temos uma única indústria aqui da cidade e responde a quase 25% do PIB de Passo Fundo. Então, justamente esse incentivo, esse incremento, que, como eu disse antes, né, os governos estão sendo e vão ser cada vez mais testados, né, para poder, então, a partir de auxílios, a partir de todos os mecanismos, fazer com que novos negócios possam ser gerados nessa crise, né? Mas eu queria ouvir o Moacir agora, nessa impressão dele em relação a todo esse momento, Mo. Fica à vontade aí. Bem, obrigado, Márcio. Agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado, especialmente de poder dividir esse momento com o Marcos, né, que teve e tem ainda uma grande contribuição para a história do desenvolvimento econômico de Passo Fundo, e o Lucas, né, que através da sua história, da história da família, deixou, né, e tem mantido um legado para o desenvolvimento de Passo Fundo, através das empresas aí que a família sempre esteve à frente de forma inovadora. Então é uma honra para mim participar desse momento. Antes, talvez, de responder a pergunta, Márcio, me cabe fazer uma contextualização, e aí talvez vai ficar mais clara a minha fala na sequência, né? Eu, em primeiro lugar, acredito que o empreendedorismo é a chave para o desenvolvimento econômico, né? Independente do modelo que ele siga. Então, se a gente simplificar, talvez, os dois grandes atuais modelos vigentes no mundo, aí, talvez cases a serem seguidos, a gente vai ter os Estados Unidos de um lado, China do outro, né? Com modelos completamente opostos, né? Qual deles está certo e qual deles está errado? Na verdade, eu acredito que não tem muito certo e errado, tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona, aquilo que dá certo, né? Talvez até independente do modelo. Então, quando a gente tem, numa teoria de desenvolvimento econômico, aqueles que defendem uma maior participação do Estado, né? Seja com políticas públicas, seja de uma forma mais intervencionista, nós vamos encontrar diversos argumentos que suportam essas posições. E, da mesma forma, tanto do ponto de vista do neoliberalismo, a teoria neoclássica, que seriam modelos de desenvolvimento com menos presença do Estado, também encontraremos muitos argumentos coerentes para que sejam feitas as defesas do modelo, né? O que, porém, a gente precisa, talvez, diferenciar é que tem um meio termo, talvez, nisso tudo, né? E eu estou falando especificamente do Brasil, onde isso não se dissocia, né? Estado enquanto, né, os governos, né, as instituições e as empresas, a gente não tem, talvez, uma maturidade para nem pender excessivamente para um lado e nem pender excessivamente para um outro, né? E esses dois fatores, eles influenciam na competitividade, né? Então, quando nós falamos em competitividade, e aí eu vou chegar depois na impressão dos impactos da pandemia e que soluções seriam possíveis para o futuro, a gente precisa entender que esse cenário ele impacta na produtividade de uma empresa, né? Então, a gente vai ter uma competitividade do ponto de vista sistêmico, estrutural e empresarial, né? O sistêmico, tudo aquilo que diz respeito ao Estado, ao governo, aquilo que influencia diretamente num país ou num território. E aí, quando a gente se depara com isso, nós estamos falando das nossas legislações nacionais, estaduais, do nosso modelo de tributação, de aspectos culturais, de certa forma, mais ligados a consumo do ponto de vista macroeconômico. Esses são os aspectos sistêmicos, que eles envolvem todas as empresas, e as quais
nesse sentido, as empresas têm pouquíssima interferência nisso, né? Embora através das instituições, aí a gente já está falando já do ponto de vista estrutural, a gente possa ser representado e ter os anseios, talvez levados, ou ter voz em relação a isso para os entes que têm a caneta, como a gente diz, mas empresarialmente a gente não tem força para fazer qualquer tipo de mudança efetiva do ponto de vista estrutural. Cabe para as empresas entender, sim, esse cenário e saber como se posiciona. Que momento entrar, não entrar, como aproveita uma legislação, como não aproveita. Quando a gente fala do ponto de vista estrutural, a gente está falando de uma cadeia produtiva. A gente está falando de um contexto de uma cadeia de suprimentos. E a empresa precisa entender como é que ela se comporta diante dessa cadeia produtiva, né? Que impactos essa cadeia produtiva exerce no negócio. E como também aproveitar, então, essas questões ou se precaver de eventuais ameaças diante dessa cadeia produtiva. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, e talvez generalizando, e aí adiantando um pouco da minha resposta, é claro que nós temos impactos muito significativos na economia. Quando a gente olha um PIB que, sei lá, da forma que é calculado, ele vai cair 4%, 5%, né? Na verdade, tem setores que talvez eles possam ser menos afetados, né? Quando a gente fala da média, a gente está falando de média de setores que vão ficar próximo do zero ou com pequeno crescimento e setores que serão afetados em 40%, 50% da sua previsão para o ano, né? Ou em relação ao ano passado também. Então, isso depende muito da cadeia produtiva e da cadeia de suprimentos que essa empresa está inserida. Eu quero me centrar, talvez, um pouco mais nas questões empresariais que eu vivencio isso no dia a dia, né? E que aí são as questões ligadas à gestão da empresa, ao seu planejamento estratégico, à sua análise de cenário, e que aí, se a gente pensar nesse modelo de competitividade, as empresas estão todas diante de um cenário muito semelhante, né? O que muda muitas vezes é a forma que a empresa reage frente a esse cenário, a velocidade de instaurar mudança, a sua capacidade de, ao longo de uma história de planejamento, estar preparada para diversidades também do ponto de vista financeiro. Eu sempre faço uma analogia com aquela história de dois amigos que foram na beira do rio beber água, aí relaxaram um pouco, né? Vamos colocar os pés na água aqui para relaxar um pouco. E aí tiraram os calçados, colocaram os pés na água e estavam ali tranquilamente, né, curtindo aquele momento. E aí se aproximou uma onça, né, que veio beber água no rio, e aí um dos amigos rapidamente foi calçar os tênis, e o outro disse o seguinte: tá louco? Vai calçar o tênis, não adianta. A onça é mais veloz, ela vai correr mais do que você, e vai te pegar igual. E ele disse assim: não, mas eu não preciso correr mais rápido do que a onça, eu preciso correr mais rápido do que você, né? Então, quando nós falamos em competitividade no âmbito empresarial, é um pouco disso. Nós vamos precisar calçar os nossos tênis, porque essa onça ela é real, ela está ali, ela é diferente de setor para setor, ela é diferente de país para país, de estado para estado e de município para município, né? Então, claro que quando nós fazemos uma análise, até para entendimento e de uma forma didática, a gente generaliza algumas coisas para facilitar o entendimento. Mas nós temos diversas nuances aí que precisam ser levadas em consideração. Feito esse preâmbulo, esse contexto, e aí centrando na questão empresarial, que é o meu dia a dia, o que eu venho acompanhando é justamente isso, que as empresas que vêm há mais tempo se preparando em termos de inovação, de tecnologia, para as questões digitais, elas têm levado uma certa vantagem. E eu acredito que serão as empresas que sobreviverão, quando a gente pega esse recorte aqui do que eu trouxe de inovação e tecnologia, né? Até porque isso não é novo, só muda a forma. Quando a gente assiste um filme do Charles Chaplin, lá Tempos Modernos, que é um clássico do cinema, aquilo é tecnologia, aquilo é inovação, mas era para aquela época. E aquilo que nós estamos implementando hoje não será a inovação que nós teremos em 2030, com ou sem pandemias, com ou sem alterações talvez mais estruturais em termos mundiais. Então, essas coisas acontecerão. Claro que a pandemia possibilitou acelerar algumas coisas. Talvez nós não estivéssemos aqui neste momento se não fosse a pandemia,
né? Mas a minha pergunta é, e por que não? Por que nós não disponibilizamos dessa tecnologia antes? Por que as pessoas já não estavam mais receptivas? Então, algumas empresas se viram forçadas e obrigadas a fazer isso, enquanto outras já percebiam que precisavam estar nesse caminho. Aquelas que já estavam nesse caminho tiveram um pouco menos de dificuldade. Aquelas que foram forçadas, mas conseguiram rapidamente entender e com velocidade agir em cima dessas questões, também são empresas que eu vejo que não vão passar incólumes pela crise. Essa crise ela é de forma sistêmica, portanto não há como a gente dizer, não, isso aqui não vai afetar, é lógico que sim, mas estão conseguindo lidar com isso de uma forma diferente, né? Então, o Darwin já dizia isso, não é o mais forte, não é o mais veloz, é aquele que tem a capacidade de se adaptar mais rapidamente, né? Então, quem já vinha num caminho em relação a algumas coisas, e aí a digitalização, a tecnologia tem muito a ver com isso, de trabalhar internamente algumas coisas otimizadas, né? Eu ouvi de empresários, por exemplo, olha, eu enxuguei o quadro, mas isso é uma coisa que eu até já tinha pensado em fazer para otimizar algumas coisas. Poxa, mas devia ter feito antes também, né? Então a pandemia ela trouxe talvez a imposição de tomar algumas decisões, mas que do ponto de vista de negócio, talvez até de desenvolvimento, elas já seriam necessárias até antes da própria pandemia, né? E aí eu vou deixar para a gente também continuar no bate-papo, trazer talvez alguns outros elementos aí do ponto de vista empresarial que eles podem contribuir nessa solução aí do ponto de vista empresarial para resolver esse futuro. E aí depois eu também, na medida do debate, aí ter alguns comentários de sugestões até para o poder público, né? O Patucci tem essa vivência no setor público, o Citolin também já teve essa vivência, né? E o Lucas através dos setores empresariais e a representatividade também que tem na cidade. Na sequência eu vou trazer também algumas sugestões que não são soluções, né? São sugestões para que a gente talvez possa, de forma integrada, pensar em alternativas que tenham pelo menos um eco regional. Isso aí, que bom, Moacir, que bom. Eu preciso agora fazer alguns registros aqui, já temos várias perguntas que chegaram aqui pelo chat, olha aqui, ó. Professor Roberto Gradim, dizendo, excelente tema, com temática pertinente, também nosso amigo Humberto Campos, o Gilberto Simor, Ana Paula Patucci, todos mandando um abraço aqui também, a Franciele Pedrotti, Célio Darif, nosso amigo, parabenizando, né, pelo debate. A Franciele diz aqui o seguinte, ó, estamos passando por um momento de incertezas, nada será como antes, né? Justamente nada, como já foi dito ali pelos debatedores. O Márcio Alemão diz o seguinte, ó, com toda certeza que vai demorar para voltar ao normal, pois muita gente foi pego de surpresa. Ninguém pode esperar por isso, e se os grandes estão passando por dificuldades, imagine o pequeno empreendedor, né? O Danilo Azevedo também parabeniza pelo debate, o Emerton Bassanese também dá boa noite aqui aos debatedores, o Marco Thiago Schaefer, o Julinho, né? Julinho Oliveira também, dizendo que está acompanhando, a Adriana, está aqui a Adriana também, boa noite a todos, o Thiago Capuano, o delegado Ruschel, que quinta-feira vai participar da nossa conversa sobre a segurança pública, né? Está dizendo o seguinte, reinvenção e criatividade. Está certo, Lucas, quando fez essa observação. O Juliano, aqui, o Juliano Tadeu, nosso amigo da Critério de Porto Alegre, também incentivando aqui os debatedores. Ana Maria Graziotin, Lucas, conhece? Querida, boa noite, dona Ana, tudo bem? Também abraçando aqui os nossos debatedores, o Álvaro Melo, a professora Regina Costa, enfim, depois na sequência eu vou lendo aqui algumas perguntas que estão chegando, mas justamente naquilo que já foi dito pelos senhores, pelos debatedores, conseguimos até o final do ano sair dessa crise, Citolin? O que nos reserva aí o último trimestre, aí, os últimos 3 meses, 6 meses? Porque se há uma previsão que, pelo clima, né, a gente vai ainda o mês de julho, mês de agosto, com toda essa situação do isolamento, das restrições. Aliás, as restrições, elas me parecem uso de máscaras, álcool gel,
o distanciamento, isso vai ser um pouquinho mais permanente, né? Mas na tua visão, Citolin, conseguimos superar isso no último trimestre ou vamos deixar para 2021? Tem que ligar o teu microfone. Isso. Bom, não, com certeza não vamos superar esse ano, nem sequer o ano que vem. Essa crise ela vai se estender do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, do ponto de vista social, ela vai trazer resultados por muitos e muitos anos. E com certeza até o final do ano não vamos resolver absolutamente nenhum percentual que seja pequeno daquilo que nós ainda temos por vir. Mesmo que hoje nós tivéssemos uma situação em que descobriram a vacina, aliás, o Valor Econômico veiculou hoje que tem uma vacina bem avançada aí e tal, e o mercado já começou a reagir, né? O mercado já começou a reagir só com essa notícia, sedento de boas notícias. Mas acredito que não, sabe? Eu só acredito que muitas coisas vão ficar de positivas, muitos aprendizados vão ficar. Eu acredito que muitas coisas que foram abandonadas ao longo do tempo, que nós deixamos passar, que nós não nos damos conta de que precisavam estar mais estruturados, nós vamos ter que revisitar. Por exemplo, imagine você se nós estivéssemos hoje com um Estado mínimo, zero de Estado. Quem é que iria socorrer as pessoas que vão para a rua? Quem iria socorrer as pessoas que enfim, o Lucas tem razão, eu não posso manter, isso é uma situação de guerra, eu não posso manter. Mas quem segura? Tem o Estado. E aí nós lembramos que o Estado tem que ser forte. Então, muitas vezes a gente diz, esse Estado, não tem que existir Estado, o Estado quanto menos Estado, melhor e tal. Um pouquinho disso a gente tem que repensar também. A questão... Bem, é verdade que as nossas empresas, enfim, essa questão da competitividade, dessa questão de novas tecnologias, e tudo isso também é verdade. Mas com todas as tecnologias que estão aí, mesmo assim, todas as empresas, com exceção de muito poucas das empresas, as mais evoluídas, as com mais valor agregado em tecnologias, mesmo, todas estão sentindo problema. Todas. Absolutamente todas. Eu acho que nós temos que resgatar um pouquinho mais assim de um grau de que o mundo é feito por pessoas. E há um pouquinho de resgate de solidariedade humana nisso tudo, de pensar que nós precisamos rever a distribuição de renda. O Lucas estava falando, nós estamos num país, né, onde, bem, 10% da população desfruta aí de 70% da riqueza nacional. Isso não é bom para ninguém, nem para quem desfruta da riqueza nacional. Nós vamos ter que voltar a começar a discutir essa questão das pessoas terem acesso, as pessoas terem poupança, as pessoas terem um tempo para se manterem, e que não seja o Estado. O problema deu esse mês mesmo o Estado teve que intervir, teve que botar R$600 na mão das pessoas para as pessoas não morrerem. É um Estado frágil, não é um Estado frágil? É um Estado frágil. Nós vamos ter que começar a pensar nisso de novo. Nós vamos ter que começar a pensar nas economias locais, nós vamos ter que começar nas cadeias, fortalecer as nossas cadeias produtivas, nós vamos ter que começar a questionar novamente nossos hábitos de consumo, se é que precisamos consumir tanto. Quem de vocês que não está em casa hoje pensa assim, eu estou gastando menos, porque eu não preciso consumir tanto assim. A nossa matriz de sobrevivência não requer tanto consumo assim. Nós temos que pensar em tudo isso. Então, o que eu vejo, que isso fica de bom, que fique de bom também, é que eu prezo muito por estar vivo. Eu prezo muito pela empresa onde eu trabalho estar bem de saúde. Eu trabalho na Universidade de Passo Fundo. Nós estamos passando por uma crise muito grande, como todos estão passando. Nós vamos aprender muito. A próxima que vier não nos pega assim, né? Mas eu quero ela viva.
Assim como eu também não quero que meus concorrentes morram, porque nós temos que ter espaço para todos, entendeu? Eu acho que esse tema de um pouquinho mais de solidariedade, um pouquinho mais de humanidade, um pouquinho mais de repensar um Estado mais forte, um pouquinho mais de repensar na possibilidade da renda das famílias, eu acho que é o que fica. A crise não vai passar até o final do ano, não se iludam com isso. O que vai acontecer, e isso é verdadeiro, é que do aprendizado que nós temos, já vamos ficar um pouquinho mais calejados, né? Já vamos começar a nos preparar um pouquinho mais. Mas, sem dúvida nenhuma, essa crise não pega. Tem gente que diz que o fundo do poço não chegou. Tomara que não seja verdadeiro isso. Eu não sei fazer essa análise, eu não consigo, eu não tenho elementos para isso, e quem faz tem acesso a muito mais informações do que nós temos. O que eu quero dizer é o seguinte, que os nossos governantes, aqueles que vão conduzir as políticas municipais, que pensem sim para que as nossas economias locais sejam cada vez mais fortes, e para que as nossas empresas, né, essas também possam ser valorizadas, que elas possam pensar na sua forma como estão inseridas nesse negócio, porque também não adianta, Lucas, a gente pensar assim, vou botar agora aqui, vou começar a trabalhar com vendas online, e vou começar a demitir todo mundo, e vou começar a vender para o mundo inteiro, porque eu não estou mais preocupado agora em vender só para cá, porque eu vou criar um marketplace, vou começar a vender para o mundo inteiro, porque eu estou muito fragilizado. Porque todo mundo vai fazer isso, gente. Todo mundo vai começar a pensar em acessar outras economias que não sofreram tanto e tal. Então, o que eu vejo é que o que fica disso tudo é que nós temos que repensar um pouquinho o Estado que nós construímos, repensar um pouquinho as relações humanas da forma como nós construímos, porque as pessoas precisam viver. Eu não quero somente eu vivo. Eu quero que aquelas pessoas também que eu amo, aquelas pessoas que eu nem conheço, que possam ser felizes também. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós vamos ter que revisitar, começar a pensar um pouquinho mais de novo. E esse individualismo exagerado, ele nos levou numa situação que não é muito boa, não. Eu não vejo isso como uma forma muito positiva. O ministro Paulo Guedes tem dito em várias entrevistas, aí, pelo menos eu tenho acompanhado pela imprensa, e antes de a gente começar esse debate, eu fiz uma outra busca. Ele tem dito que o Brasil vai sair fortalecido de tudo isso que está acontecendo, que a estrutura do Estado brasileiro, depois está chegando algumas perguntas ali em relação ao que vem a ser um Estado forte, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas que a estrutura do Estado brasileiro ela vai conseguir acompanhar esse momento de dificuldade e vai conseguir dar respostas, principalmente na área econômica. Acredito eu, muito também pelo incentivo e o acesso facilitado a créditos a partir dos bancos, e que isso vai, a partir disso, então, a gente vai conseguir, então, manter, pelo menos, a atividade produtiva, não, obviamente, dos níveis anteriores ao início dessa pandemia, mas que as perdas, consequentemente, elas não serão tão grandes conforme a visão do ministro Paulo Guedes. Eu queria saber se o Lucas... Mas, Márcio, me permita só uma observação em cima da tua observação. Por favor. Não discordando, me lembrando de um link que eu acabei esquecendo. Sim. A importância que tem as políticas públicas, sabe, Macir? Mesmo que nós saibamos o quanto é importante as nossas empresas fortes, com planejamento e tudo mais, o quanto é importante que uma política pública abriga essa situação das nossas empresas poderem existir, né? Eu digo que aqui no Brasil nós temos uma política pública que é vitoriosa, né, que é o nosso SUS. Imagine se nós não tivéssemos, né? Não sei quem construiu e nem quero saber quem foi. Ele está aí, ele é forte. É uma política pública que deu certo, né? Que bom que venham mais políticas públicas que possam estar nos deixando mais fortes nesses momentos que com certeza virão. Aqui localmente, né, que as políticas públicas que se possam construir, elas também possam preparar as nossas economias locais para estarem mais fortes. Você fez um projeto, Márcio, agora há poucos dias, sugerindo que nós possamos alcançar para o microempreendedor individual e as pequenas empresas uma linha de microcrédito.
Olha aí. Isso é uma ação local que te tira a necessidade. Daqui a pouco, quanta gente vai deixar de quebrar por ter um microcrédito? Eu falo daqueles bem pequenos, mas não é só pequeno que quebra, não. Eu estou falando que o microcrédito atende o pequeno. Um pouquinho maior é o Estado que vai atender através do Banrisul, os bem maiores é o BNDES. Mas a gente tem que ter uma reação local. E para ter isso, eu acho que com políticas públicas locais nós também podemos nos preparar mais. Esse aprendizado é importante, que nós possamos ter reações locais para problemas locais, não apenas esperar soluções nacionais, soluções que venham não sei de onde. Citolini, antes de passar para o Lucas, ali aproveitando já que a gente está nesse debate aqui, a indústria, numa crise econômica dessas, da cadeia, ela é a última a sofrer os impactos, né? O comércio e o prestador de serviços, me parece que eles são um pouco mais vulneráveis, ou seja, né, eles sentem mais a crise econômica, e a indústria, ela me parece que ela é a última dessas cadeias. E se tu concorda com isso, Citolini? É verdade. Depende também qual a indústria, né? No caso do Lucas, a cervejaria dele é a indústria, né? Já está sentindo, porque ela está diretamente vinculada ao consumo. Claro que alguns setores da indústria ainda nem sequer sentiram, vão sentir mais adiante, né? Mas a política pública, geralmente, que você pode construir localmente é dessa de fortalecimento justamente das cadeias produtivas, da indústria de transformação, de agregar valor, porque no consumo, se as pessoas não se resolveram com a sua renda, né? Se elas não se resolveram com poupança, com reserva, se elas não têm uma programação, o consumo está muito ligado ao comportamento das pessoas, né? E o comércio está muito ligado a isso. Eu compro exatamente porque eu preciso, mas eu só compro se eu tenho renda e tudo mais. Não tenho dúvida nenhuma, nós estamos numa região onde a produção agrícola ela é muito forte. Nós ainda agregamos um valor mínimo daquilo que nós já produzimos. Nós não diversificamos muito também na nossa produção. Eu cito um exemplo bem pequeno, bem pequeno. A gente compra azeite de oliva do mundo inteiro. Cadê a nossa indústria local de azeite de oliva, né? Então, para que todo mundo plantar soja? Essas coisas que são políticas públicas, que começam com políticas públicas e depois andam por si só. Nós precisamos ter essa leitura, nós precisamos fazer diagnóstico das nossas economias. Nós não fizemos diagnóstico, nós agimos por impulso. Se todo mundo faz isso, nós também vamos fazer. Ora, precisamos fazer um diagnóstico daquilo que nós temos como política local, como política regional, como política estadual, como política nacional, e começar a agir pontualmente, suprindo com a nossa própria possibilidade aquilo que nós podemos resolver. É muito ruim a gente ficar dependente, por exemplo, de nós termos que comprar todos os medicamentos que nós consumimos, comprar do mercado. Daí não dá para trazer o medicamento de fora, nosso povo morre. Não é o caso, tá? Mas eu estou só fazendo um exemplo. Nós temos que começar a ter mais diagnósticos, mais políticas públicas voltadas para fomento de setores estratégicos da nossa economia e começar a agir em cima disso. Nós não fizemos nada disso. Não fizemos nada disso. Um exemplo que você falou agora há pouco, que é um exemplo que tem que trazer para cá, e ele é muito vitorioso, foi a questão de nós termos uma indústria nacional de biodiesel. Para nós, a empresa que tu falasse é a ABS Bios, do qual eu sou conselheiro com muito orgulho. Enfim, é uma coisa nova que está aí, que vem para suprir um setor, para a questão do setor da energia, também saúde, é favorável ao meio ambiente, está aí, está forte e tudo mais. Então, isso é uma política pública que deu certo, a indústria veio, está aí, não está sentindo tanto ainda, vai sentir mais adiante, mas é um setor importante da nossa economia. Isso se faz com política pública. Eu não estou dizendo que o Estado empreenda, o Estado tem que criar o ecossistema, ele tem que auxiliar para que a infraestrutura, para que os provedores, enfim, eles possam
deixar com que o mercado... Porque ninguém mais quer ver o Estado fazendo tudo, nem mesmo aqueles que defendiam o Estado máximo. Mas precisa de Estado, precisa, né? Até aproveitando isso que tu está falando aqui, o Emerson Bassanese e também o Henrique Neto, os dois estão perguntando aqui, Estado forte ou Estado enxuto? O que seria esse Estado forte? Eu acho que eu comungo da tua opinião, é um Estado que ele consiga dar respostas rápidas, principalmente em áreas sociais, como a gente está vendo essa necessidade na área da saúde, mas também quando temos uma crise econômica, o Estado conseguir, né, seja através dos bancos de financiamento, seja através até mesmo de políticas fiscais, né, os próprios incentivos econômicos, incentivos fiscais, eles auxiliam em muito para que os negócios eles acabem prosperando. Então, eu acho que é justamente nesse sentido, a gente conseguir perceber ações pontuais, mas rápidas do Estado, que ele consiga, então, conter, de certa forma, esses danos, né? Principalmente na área que nós estamos vivendo, na área da saúde e também na área econômica, com a manutenção dos empregos e a manutenção desses negócios. Lucas, a gente começou fazendo a pergunta ali em relação se esse ano vai ser um ano suficiente para a gente superar essa crise econômica, ou se a gente vai ter que ultrapassar 2021. Como é que tu vê esse cenário aí? Cara, desde que começou essa crise aí, eu vejo muito comentário, muito especialista, né? Especialista, eu quero dizer os que gostam de opinar. E todo esse tempo eu fiquei só observando, porque eu não sou especialista em saúde, eu não sou especialista em economia, mas principalmente em saúde. Eu não sei até quando que vai essa questão da saúde. Começando por aí, né? Mesmo que terminasse logo, a gente não vai até o fim do ano retornar ao normal, porque o normal já não existe mais. Tu imagina que dos meus clientes da cervejaria, com certeza deve ter uns 10 já no mínimo que devem ter fechado e que não vão voltar, né? Então esses 10 aí não tem como voltar ao normal, porque esses caras não vão conseguir empreender novamente. Eles fecharam porque eles não tinham mais dinheiro e não vão, logo depois que terminar essa pandemia, já voltar. Até porque, pegando como base os meus clientes, né, que são bares, restaurantes, hotéis, esses caras vai ser mais lento do que pro restante da economia, né? Mas pegando o gancho ali da questão de quanto tempo vai demorar esse retorno, eu acho que o Brasil, a tendência é que seja lento, né? Porque a gente está desde 2014 na crise de 2014, né? A gente está crescendo quase nada. A gente está com quase 1 ano e meio de governo aí, algumas tentativas de ação, mas que não estão conseguindo, né? Por um motivo ou outro, dificuldades lá com o Congresso, enfim. Eu entendo assim que se o governo não mudar, que é meio que utópico, né? Mas se não mudar o peso desse Estado, eu não falo em tamanho, eu não falo em força, né, em capacidade de reação, mas eu falo em peso. O peso é muito alto, eu não consigo suportar. O dinheiro que eu pago na minha cervejaria em impostos é coisa de outro planeta e não sobra no meu bolso. A carga tributária, né? A carga tributária é altíssima, a burocracia. Eu já cheguei a vender para 20 estados. Tá? Hoje a gente vende para 11, a gente optou a vender para 11 porque a burocracia é um absurdo. Cada estado que a gente vai faturar é uma tabela de preço diferente, é uma tributação diferente, é uma forma diferente de pensar aquela tabela, é uma coisa de maluco. Então, tu tem que ter uma inteligência dentro da tua empresa, de uma pequena empresa, que é coisa de empresa gigante, né? E enquanto isso, os grandes, pegando de novo o meu ramo como exemplo, os grandes têm uma tributação menor, né? Você pega a Ambev, lá você vai olhar o balanço deles, a tributação deles é minúscula, é ridícula. E os preços que eles praticam na ponta, para a gente, olha, cara, como que eu vou conseguir fazer aquilo ali? Porque o preço que eu pago a embalagem é um absurdo, o preço que eu pago o imposto é absurdo. Então, se não houver uma grande alteração nesse peso do Estado, a gente não vai crescer grande coisa. A gente não dá possibilidade para os pequenos competirem, para os pequenos crescerem. É muito pesado. Então, tem que ter uma mudança nesse sentido, e repito, é meio utópico, porque a gente não vê isso acontecer, né?
Tudo está centralizado lá em Brasília agora, né? O dinheiro não chega aqui para nós, né? A gente manda tudo para lá, para o governo do estado, que também é um peso absurdo. Então, a gente não vê isso acontecer, né? E eu fico assim, pensando, o certo seria a gente ter um investimento forte em educação, né? Que a minha impressão é que a educação está piorando, né? Do tempo que eu saí da escola, fazem 20 anos, parece que está cada vez pior, né? E como que a gente vai construir um novo Brasil com um Estado tão pesado, tanto desperdício de dinheiro e sem educação? Não tem, essa conta não vai fechar nunca. Aproveitando um pouquinho a tua fala ali, Lucas, realmente é uma impressão, acho que a maioria das pessoas tem de como o campo político muitas vezes atrapalha, né, essa questão do progresso e de algumas reformas. Por exemplo, a questão da reforma tributária, né? Eu sou formado há quase 16 anos, eu trabalho com essa disciplina na Faculdade de Direito da Universidade há aproximadamente 7 anos, e todo ano vem uma discussão sobre a reforma tributária com um projeto maravilhoso que vai permitir com que a quebra da burocracia, e teve alguém que perguntou aqui no nosso chat, né, como que a burocracia ela trabalha, que a questão da redução, principalmente, né, da carga tributária em alguns setores que são importantes no país, e a gente não vê a coisa acontecer. Aí, essa reclamação do empresário, do empreendedor, da pessoa que está lá na ponta produzindo, colocando o seu tempo, né, o seu conhecimento, as suas relações, o seu dinheiro, e a gente vê que isso acaba retardando, porque o campo político ele acaba, muitas vezes, atrapalhando mais do que ele devia. E sim, eu quero concordar aqui contigo, se nós não tivermos uma reforma tributária, de certa forma, robusta, que não vá atrapalhar, no teu caso, que você tenha que estudar 27 legislações do ICMS, porque cada estado tem a sua legislação, cada estado tem a sua forma, as alíquotas são diferentes, então a gente vê que de fato, parece que aí sim, que esse estado, né, que ele tem que ser mais dinâmico, mais ágil, ele acaba se comportando como um elefante, um verdadeiro elefante, e que nesse manicômio tributário que a gente vive, o incentivo a quem produz não é prioridade, a gente sabe disso, né? O Estado brasileiro se preocupa em arrecadar, uma arrecadação de quase 3 trilhões de reais, a um peso muito grande, principalmente na indústria, né? A gente faz muito comparativo, por exemplo, quando você quer comprar algum produto tecnológico no Brasil, custa até 2 ou 3 vezes mais o preço do que os Estados Unidos, por exemplo, porque lá há um incentivo muito grande realmente a quem consome e, consequentemente, a cadeia, né, atingindo a quem produz. Então, sim, nós temos essa dificuldade no campo político que acaba, de certa forma, colocando quase que sempre uma pedra, né? Eu vinha com muita confiança de que nós teríamos a aprovação da reforma tributária esse ano, muita confiança mesmo. Há 2 propostas que estão tramitando, uma no Senado e a outra na Câmara dos Deputados, mas me parece que não vai ser apenas a pandemia, mas que o próprio processo político desse ano também vão colocar, de fato, panos quentes, e que somente em 2021 a gente vai conseguir avançar nisso, e aí sim ver essa grande demanda, né, principalmente do setor produtivo brasileiro, por redução da carga tributária, por simplificação, né? A proposta de criação do IVA, se for aprovada, ela vai, de certa forma, facilitar e muito a quem paga, obviamente que numa simplificação, e que isso também vai favorecer, de certa forma, lá na frente, quem produz e também quem compra, né? Porque a gente sabe que alguns tributos eles são desencadeados aí para vários setores. Então, antes do Moacir falar, deixa eu só mandar mais uma saudação aqui para a Fabiana Camargo, ela que assessora o senador Reis, desculpa, né? Ela está dizendo aqui que o agronegócio, de fato, é a grande alavanca do Brasil,
e ela concorda com o Moacir em relação ao empreendedorismo, viu, Moacir? Depois, se tu quiser continuar nesse assunto, Paulo Serena, nosso amigo, também está mandando um abraço a todos, o Ivan Luiz Leal, o Jorge Artuzzi, o Diego Gribowski também, né? Ele que perguntou aqui da burocracia, o Bruneto, né? O Gilmar José Bruneto também está mandando um abraço a todos, a Yara Carrão, o Lanir Graziotin aqui, viu, Lucas? A família Graziotin em peso aqui, prestigiando a nossa conferência aqui. Marilise Mercante, também depois tem uma pergunta que o Everton Rank faz, mas acho que depois o Citolin pode nos responder. Então, Moacir, as tuas impressões em relação aos desafios aí, e se vamos conseguir superar tão logo essa crise econômica. Vamos lá. O Olanir está me assistindo aí, Olanir. Eu me comprometo a assistir tua live na quinta-feira aí. Já tô agendado para assistir. Só faz a propaganda aqui do horário também, que vai ser a... junto com o Rock Shade aí, vai fazer um bate-papo aí. Se não me engano, às 19 horas, depois eu confirmo o horário. Mas vamos lá. Primeiro, é lógico que nós não sairemos dessa crise esse ano e talvez... uma retomada, ela com certeza vai ser muito lenta, né? Não há como discordar disso, né? Porém, também é importante fazer um paralelo aqui entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Nós teremos, né, em termos um crescimento econômico negativo, com certeza esse ano, talvez no próximo ano também, né? Isso ainda muita divergência em termos quantitativos relacionados a isso. Mas eu sou um otimista por natureza e eu vejo que nós temos a grande oportunidade de pavimentar algumas coisas em relação ao desenvolvimento econômico nesse momento. Porque quando nós falamos em crescimento econômico, nós estamos falando de índices de consumo, de produto interno bruto, de questões quantitativas do ponto de vista econômico. Quando nós relacionamos com desenvolvimento econômico, nós temos outras variáveis, da distribuição de renda, conforme muito bem citado pelo Citolin, da própria expectativa de vida, e por isso que não se dissocia, ao meu ver, essas questões que se criou um ranço disso, de economia e saúde, como se elas fossem coisas separadas, e elas não são, da segurança da liberdade econômica para empreender. Então, esses fatores, eles são fundamentais para que a gente tenha, de fato, desenvolvimento econômico, e não apenas crescimento econômico. Até porque o crescimento econômico, ele pode ser... talvez manipulado seja muito forte a palavra, mas ele pode ser construído de várias formas, né? E ele se baseia em alguns números que nem sempre refletem uma realidade, né? E aí eu tomo a liberdade de pegar o exemplo trazido pelo Citolin, da BS Bios, que é uma empresa que certamente orgulha, né, a região, o município de Passo Fundo, o estado do Rio Grande do Sul. E por que não o Brasil em termos de inovação, né? Se nós pensarmos na história da BS Bios, como que ela surgiu, né? E aí, defendendo esse modelo que é o que eu acredito, talvez híbrido e de não dissociação entre Estado e iniciativa privada, né? Nós tínhamos, de um lado, um empreendedor com uma ideia. Porém, ele teve essa ideia em uma cadeia produtiva, em uma região de grande produção da principal matéria-prima que seria usada para esse fim, para a produção do biocombustível, e um conjunto de políticas públicas nacionais que ele conseguiu entender isso num tempo talvez prévio em relação, inclusive, a alguns outros lugares, em que aproveitou uma legislação e a condição, e aí o Citolin trouxe muito bem isso, o Estado trouxe a condição para isso, né? Então, com mais ou menos interferência do Estado, ainda assim é o Estado que oferece a condição para que o empreendimento aconteça. E aí eu estava olhando alguns dados do Banco Mundial em relação a ranking de fazer negócios, a facilidade de fazer negócios, né, nos países. E aí nós temos o Brasil aqui em diversos dos rankings, numa posição acima de 100 entre 189 países, né? Chegando a posições aqui de pagamento de impostos lá pela posição de 150, das dificuldades para abrir um negócio na posição mais do que 120, de obtenção de crédito também na posição mais do que a 100, ou seja,
Nós, de fato, não temos ainda um ambiente favorável no Brasil, embora nós tenhamos muitas iniciativas empreendedoras, nós temos dificuldade, sim, do ponto de vista sistêmico, no que diz respeito a isso que o Lucas trouxe. Uma carga tributária que talvez a gente não percebe o retorno e não visualiza esse retorno, uma legislação que é um manicômio mesmo, como o Patucci usou a expressão, de fato é impossível, tem, além de tudo, muito interpretativo, né? E aí nós temos um sistema judiciário inchado face a isso, que as nossas legislações, elas acabam permitindo interpretações só do ponto de vista tributário, dá para discutir o que quiser, dá para discutir PIS, COFINS, dá para discutir ICMS, não existe nada talvez muito claro, né, em relação a isso. Então esse imbróglio todo, ele de fato ele afeta bastante essa competitividade quando a gente olha esses três níveis, né, sistêmico, estrutural e empresarial. Mas ocorreu um fenômeno com essa pandemia, e que isso é para a gente repensar, e aí eu vou encaminhar na sequência aí talvez algumas sugestões para isso, que é o seguinte: se nós criamos para esse momento de dificuldade, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, condições para desenvolver as empresas, se nós criamos condições, ou buscamos mesmo num curto espaço de tempo, talvez ainda não com todo o volume que se precisa, mas de criar algumas alternativas, para diminuir, então, essa perda do crescimento econômico, a minha pergunta é: por que essas questões não eram resolvidas ou não foram resolvidas antes para um crescimento econômico? Então, são louváveis. Qualquer iniciativa, independente de governo, de esfera, para esse momento ela é louvável. Talvez não sejam necessárias. Arrisco dizer que elas não são, não são suficientes. São necessárias, mas não são suficientes, né? Mas por que nós esperamos uma pandemia para ter algumas iniciativas nesse sentido? Então, talvez esse aprendizado, e aí o meu otimismo me leva a crer que nós possamos asfaltar alguns caminhos no sentido do desenvolvimento econômico, que ele não acontecerá esse ano, não acontecerá no ano que vem, mas se com base nesse aprendizado, que nós não podemos dissociar as questões de distribuição de renda, de uma regulação do Estado que permita segurança jurídica, que permita segurança para exercer atividade econômica, nós talvez tenhamos aí nos próximos 4 ou 5 anos um patamar diferente do que nós temos hoje, né? Então, o que eu acredito é que nós devemos e podemos nos mobilizar, poder público, classe empresarial, não para fazer politicagem, talvez, mas para nós conjuntamente construirmos políticas e através desse, talvez, grande pacto social, nós, de fato, possamos ter mudanças significativas, que levem em conta mudanças de hábito de consumo, consumo consciente, cooperação e vários outros elementos que eles não são apenas de responsabilidade empresarial, elas não funcionariam apenas no âmbito empresarial quando nós falamos em níveis de competitividade. Elas precisam fazer parte de uma cadeia, elas precisam, no nível estrutural, estar bem alinhadas, e aí eu estou falando do ponto de vista de logística, do ponto de vista de crédito, e isso atrelado às questões federais. Então, é isso que eu acredito, e talvez como grande lição é que nós possamos ter esse pacto e perder menos tempo em discutir quem está certo ou está errado, mas que nós possamos, a partir disso, adquirir a habilidade e a capacidade de aceitar divergências, de entender que nem sempre a opinião, né, pessoal ela é a correta, mas que nós possamos, sim, ouvir, debater e criar conjuntamente soluções que possam melhorar a vida de nós todos. Isso aí, deixa eu só continuar, já estamos Márcio, em 1 hora. Oi. Márcio. Pois não? Eu estou vendo um secretário de Desenvolvimento Econômico aí prontinho para assumir uma secretaria aí. Tá muito bom, homem, né? O cara está com todas as credenciais necessárias para ocupar uma função. Eu aprendi um pouquinho contigo, Setorim. Está recebendo elogios aqui, viu? Deixa eu... Não, ele está preparado. Está preparado. A Kátia Helena diz o seguinte, ó, em países avançados, a folha de pagamento dos funcionários das empresas foi abarcada pelo Estado por 3, 4 meses. Isso é uma das forças do Estado, né? O Emerson aqui também saudando a fala do Lucas.
o Jorge Artuzzi aqui, dizendo que realmente a carga tributária e a burocracia são grandes impeditivos para o crescimento do país. O vereador Luiz Miguel também se manifesta aqui, dizendo a importância do tema e saudando os debatedores. Também o Julião Colbert também faz uma saudação. Valcir Timóteo, Evelise Streck, o Daniel Santos, da CDL, também está nos acompanhando. Luiz Miguel, Lucas, aqui lembrando que no domingo, dia 24, nossa empresa Graziotin completa 70 anos. Então, olha aqui o Luiz Miguel fazendo essa referência. Ana Paula Bilibil também manifestando aqui o seu apoio à iniciativa do nosso debate. A Isabel Lopes, né, que já participou aqui da nossa última discussão sobre a educação, também está comentando e manifestando aqui o seu apoio. Evelise, depois tem outros comentários maiores aqui que eu, na sequência, eu vou ler, mas dizendo que nós já estamos em 1h07 de debate. Eu acho que a coisa está muito dinâmica, e eu estou recebendo aqui inbox também no WhatsApp, aqui, várias mensagens aqui parabenizando pelo nível, né, e pela consciência e consistência das afirmações. Mas eu acho que a gente já pode encaminhar para mais uma pergunta aqui, e depois também para o encerramento, né? Já que a nossa previsão era conversar aproximadamente 1h, né? Se o Citolin quiser, enfim, né? Fazer algum comentário, Citolin, em relação ao que foi abordado? Eu gostaria, sim. Eu gostaria de falar. Conhecimento de política pública, na tua visão, hein, que trabalhou bastante no setor público e hoje está bem engajado no setor privado. Aí, o que, por exemplo, o município poderia fazer para poder enfrentar e, ao mesmo tempo, criar canais de incentivo aos seus empreendedores? Primeiro, assim, eu queria só resgatar um pouquinho da fala do Lucas aí. Eu me lembro, não sei se o Lucas lembra, mas eu me lembro quando o Lucas pensou em abrir uma cervejaria, uma micro-cervejaria. Eu era secretário de desenvolvimento e ele me convidou a ir a Porto Alegre para ver se tinha algum incentivo fiscal para esse setor, e nós fomos, eu, você e o eu acho que era o Oscar Graziotin. Foi o Osmar Graziotin. Osmar Graziotin. E nós fomos ver e tal, enfim, não tinha, né? Mas eu levei o Lucas a um amigo conhecido, né, que tinha tido uma microcervejaria em Caxias do Sul e tinha fechado a microcervejaria. E ele disse assim: Lucas, vai fazer outra coisa, cara. Não faz isso. E ele disse: não faz isso aí é uma loucura. Daí ele disse assim na frente do cara: eu aceito o teu conselho, tá? Mas eu não vou seguir o teu conselho. Eu vou fazer sempre cervejaria. Eu sempre lembrei disso, porque depois nós voltamos juntos e tal. Eu peguei uma carona com ele e ele disse: não adianta, tá no meu sangue esse negócio. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E fez. Tá lembrado disso, né? Porque o cara disse exatamente isso, que vai te matar, que vai... Citolin, eu não lembro. Tá brincando, olha só. Quando o cara tá apaixonado, o cara não enxerga, né? A verdade é essa, cara. O cara tá apaixonado, o cara chega na tua frente e diz: ô, meu, a tua mulher tava com outro. E tu diz: não, briga com o cara, porque não é verdade. Foi isso. Então, tu disseste assim: não, eu vou fazer, porque isso... Eu não importa, aceito as dificuldades, mas eu vou fazer. Mas o que se falava naquele momento era sobre a carga tributária. Ele te aconselhou por conta da forma como era tributado. Ele disse: olha, tu vai produzir uma cerveja boa, tu vai ter uma boa logística, tu vai ter... Tudo isso tu pode ter. O que vai ser difícil de enfrentar é essa loucura que o Márcio falou. Essa insanidade desse sistema tributário que absolutamente ninguém entende. Olha o paradoxo. Nós temos uma carga tributária, e eu até estou dizendo que ela poderia ser desse tamanho como carga tributária, desde que o Estado conseguisse receber essa massa de recursos e exercer. Eu não estou defendendo o Estado do jeito que ele é, veja bem.
Eu estou defendendo o Estado como instituição, assim como eu defendo as instituições fortes. Porque na sociedade nós temos pessoas, temos famílias, temos instituições, temos empresas, que são uma parte da sociedade, não são a sociedade. E eu vejo que nós temos toda essa complexidade em que a sociedade foi construída a partir de toda a concepção de Estado, de sociedade que nós temos e tal, e isso criou uma situação em que nós temos um Estado que arrecada muito, mas não arrecada só das empresas, arrecada de mim, da classe média, daquele que nem imposto de renda paga, que pensa que não paga imposto, e paga quando consome, paga uma carga tributária absurdamente alta, mas vamos que tudo isso fosse possível e nós tivéssemos o Estado ideal, né? Aquele Estado que cumprisse com a sua função de ser um Estado indutor, de ser um Estado que criasse exatamente essas condições para que as empresas sobrevivessem, para que as famílias pudessem consumir, ser felizes, ter suas necessidades básicas atendidas, né? Nós não temos isso. Obviamente que tem que se pensar nesse Estado, esse Estado que está aí. Eu, como disse, eu não sou economista, eu não me arrisco muito em análises macroeconômicas, porque daqui a pouco algum amigo meu aí pode estar escutando e é economista, depois vai me dizer assim, Stalin, que bobagem que tu falou. Então eu vou ficar dentro daquilo que eu sei. E como eu acho que sem um pouquinho de desenvolvimento local e desenvolvimento regional, eu também acho que sem um pouquinho, né? Eu estou numa instituição que é a Universidade de Passo Fundo, que produz conhecimento, e eu me orgulho muito de estar lá. E hoje, como que as instituições como a Universidade de Passo Fundo, as outras instituições, eu vou falar dessa, porque essa é que me abriga hoje, como ela é importante quando nós precisamos criar uma política para fazer as análises regionais aí do coronavírus e tudo mais, a instituição está lá, né? A ciência está lá, o conhecimento está lá. Em uma época em que o conhecimento é tão subjugado, em que a ciência ela é tão mal falada, como é importante, viu, Macir, concordando contigo plenamente, como é importante que esses conceitos eles sejam revisitados aí, né? Como é importante que nós possamos ver a importância que tem as instituições fortes. E eu fico muito feliz que nós estamos fazendo esse debate, que eu encontro sinergia com aquilo que vocês estão fazendo, mas mesmo que a gente não concordasse, também não teria problema nenhum. Mas, Márcio, o que fica é isso, né? Que nós possamos saber que nós temos tema de casa para fazer. Eu não estou criticando absolutamente ninguém. Eu estou dizendo que o protagonismo dos governos locais, a interação com a economia regional e essa possibilidade do Estado ser protagonista também de um sistema de desenvolvimento que não seja ele o empreendedor, mas que ele possa exercer aquele papel indutor ou fazer a sua parte. Ou seja, não dá para ter Estado mais sem ferrovia, não dá mais para essa matriz de transportes, onde 90% do que nós produzimos é transportado pelas rodovias. Isso é insustentável. Não dá mais para os nossos portos serem tão ineficientes, né? E olha, não é falta de dinheiro, porque se nós somos aí o 8º maior PIB do mundo, nós arrecadamos mais percentualmente do que muitos estados que estão muito melhores do que nós. Onde é que se perde esse dinheiro? A partir do momento em que a gente arrecada até o momento que ele deve ser gastado pelo Estado. É esse Estado que nós temos que questionar. E olha, não precisa ser liberal, neoliberal ou de esquerda, porque eu acho que nisso aí todo mundo concorda. O Estado, como está, ele não está certo. Mas uma coisa que nós começamos a concordar agora, que muita gente estava questionando, é a importância que tem se fazer ciência, é a importância que tem o conhecimento, o ensino, Lucas, falaste muito bem. Olha a nossa educação básica, olha a qualidade, a dificuldade que tem do nosso jovem que quer estudar para poder estudar. Isso não dá mais para acontecer. Nós não podemos mais ter um Estado tão ineficiente assim. E, bem, né, eu acho também que
nós temos que pensar agora quantas vezes a gente se omitiu nesse processo todo e daqui a pouco a gente vai ter que começar a participar. Eu sempre digo também, agora não sou mais professor, mas fui professor, né, que para aqueles que odeiam a política, aqueles que têm nojo da política, eles estão dando lugar para aqueles que gostam da política. E nem todo mundo que tem o orgulho de dizer, eu não sou de partido nenhum, eu não quero saber desse negócio, eu não leio a página de política e tudo mais. Bom, vamos começar a pensar um pouquinho mais, porque as nossas atitudes têm reflexos caros para nós. Têm reflexos caros para nós. E para todos nós, sejamos nós empresários, pessoas comuns da sociedade, pessoas que estão aposentadas, as nossas decisões, as nossas atitudes têm reflexos caríssimos para todos nós, e para os nossos filhos e para nossas famílias. Então, eu, como finalizando esse processo, eu digo sim, o município tem muito para fazer. Sim, as políticas de desenvolvimento econômico, Macir, nosso veio que trouxe, muitas vezes eu falo crescimento econômico, tem que me cuidar, viu, Macir? As políticas de desenvolvimento econômico local, elas têm que ser coerentes, articuladas, elas têm que ter uma visão de médio prazo, elas têm que ser permanentes. Olha bem, tem muito local que pensa que está tudo feito, né? Com a crise viu que não está, quebra uma empresa ou duas, volta lá para trás da fila. As políticas públicas de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, elas têm que ser permanentes, elas têm que ser sempre revisitadas, reconstruídas, e isso é um papel, sim, das nossas autoridades locais. Tenho certeza aí que nós precisamos revisitar os modelos e reanimar aí as nossas políticas de desenvolvimento econômico local. Isso não só Passo Fundo não é uma ilha, são todas as cidades do Rio Grande do Sul. E que os estados, aí eu falo Estado do Rio Grande do Sul e o Estado da União, eles tenham também a possibilidade de apoiar os municípios para que eles sejam protagonistas do bom desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo, que possibilite que mais pessoas venham para a condição de ser empresários, mas que o trabalho seja digno e bem remunerado, que é o que todo mundo quer. Eu acho que é difícil, mas se a gente não perseguir essa utopia, se a gente não perseguir esse sonho, fazendo a nossa parte, bom, aí fica difícil só reclamar. Eu não sou desses que reclamam, eu sou desses que acreditam, e acredito muito no protagonismo dos governos locais. Um abraço a todos aí, não sei se terei a oportunidade de falar de novo, tá? Um abraço, obrigado por terem me escutado, acho que falei demais. Tá bom, Toninho, obrigado, sempre importante as tuas contribuições, até mesmo pela experiência, né, que tu tem, né, como eu já disse, tanto pela passagem do setor público e agora cada vez mais forte, né, na iniciativa privada, na BS Bios e também assessorando a Universidade de Passo Fundo. Então, meus cumprimentos e agradecimentos pela tua participação. Lucas, para o nosso encerramento aí, o que tu deixa de recado aí para os nossos amigos aí? Bom, eu acho que o principal que a gente tem que tirar disso tudo que está acontecendo é aprendizado. Né? Como o Macir falou ali, o ideal seria se a gente antecipasse, se a gente tivesse sempre em dia com o tema de casa, né? Mas muitas vezes a gente depende de um empurrão ou de um tapa na cara para correr atrás. Então, acho que esse é o momento que a gente tomou esse tapa na cara aí, e a gente tem que aproveitar para olhar para o horizonte, ver coisas novas, tentar se reinventar, buscar outras coisas, e às vezes até mesmo buscar outra coisa para fazer. É uma coisa bem interessante que eu tenho visto de lives que eu tenho assistido, que talvez esse seja o momento para a gente ver que o que a gente está fazendo não está certo. Que o momento, que a atividade que a gente está exercendo não é para nós. Ou o momento daquela atividade, para mim, passou. E que agora é o momento de fazer outra coisa, de pensar diferente, de agir diferente. E então eu acho que tem muita coisa boa, gratuita na internet. A internet é uma coisa absurda, né? Então, quem está escutando aí são pessoas que já estão buscando alguma coisa, né? Eu acho que tem que buscar mais isso, mais coisa boa, mais informação, porque tá muito rico, nesse sentido, tá muito rico,
E é o conhecimento, é a capacidade de inovação que vai fazer a gente sair dessa, no mínimo, vivo e melhor, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Bom, prazer conversar com vocês aí, Citolin, fazia tempo que a gente não conversava, Moacir também. Uma satisfação estar junto aí nessa turma aí, muito obrigado pelo convite, e saúde a todos, e que a gente consiga aprender. O principal recado, eu acho, desse momento é aprender. Isso aí, obrigado, Lucas. Antes de passar a palavra para o Moacir, deixa eu só fazer algumas leituras aqui do que nos chegou pelo chat. O Dr. Fábio Batistella diz o seguinte, né, que a área de serviço aqui em Passo Fundo está seguindo e sofrendo por um bom tempo. Trabalho na área médica e tenho ouvido diariamente com pessoas de fora da cidade com medo de vir para cá. Na verdade, esse assunto do medo, inclusive, foi levantado, né, por acho que um secretário de um municipal de saúde de outro município, que pediu para os seus munícipes não vir a Passo Fundo, enfim, depois ele acabou pedindo até desculpas, mas é uma situação que a gente tem que enfrentar, doutor Fábio, com certeza. Natália Bergonci-Tussi também parabenizando pelo debate, o Alencar Vieira Lima da mesma forma, o Hamilton Gomini, olha aqui, que bom vê-lo por aqui, Hamilton. Parabéns, meu caro Patus, pela iniciativa de debate, todos os debatedores muito lúcidos. Um abraço, né, carinhoso ao Moacir, olha aqui, Moacir. O Álvaro Melo, né, diz o seguinte, em princípio o ICMS seria o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, mas deu um azar de ter nascido no Brasil, e justamente virou toda essa problemática de cada estado brasileiro ter a sua legislação sobre ICMS e acabar criando aí muita confusão. Nivaldo Graziotin aqui, Lucas, também mandando um abraço, dizendo que muitas vezes os políticos, né, atrapalham aquilo que nós falamos antes, o campo político ele tem deixado muito a desejar em relação a alguns avanços e algumas reformas, né, que são necessárias, como é o caso da reforma tributária para o país. O professor Fabiano Weber, aqui da universidade também, o problema é tomar decisões vendo apenas uma vertente científica. A ciência pode explicar o que queremos e cabe a nós respirar sobre o menor impacto negativo. Justamente, aqui o João Vicente Souza, também professor da IMED, manda um abraço aos nossos debatedores, parabenizando pelo debate, enfim, né? Moacir, as tuas considerações, por favor. Vantagem de ter família grande, né, Lucas? Metade dessa turma que está assistindo é Graziotin aqui, ainda bem que a gente tinha o Lucas aí para puxar povo para nossa live, né? Para dar fórum, né? É isso aí. Eu vou fazer minhas considerações finais, até utilizando um comentário que veio da Isabel Lopes, né? Eu não a conheço pessoalmente, mas foi bastante pertinente e vai me servir como gancho para finalizar a minha participação. Ela menciona que no Brasil isso é quase uma utopia, né? O que eu mencionei em relação a um pacto social em prol do desenvolvimento econômico, da mobilização de empresários, de entidades, junto com o poder público, para a criação, então, não apenas de políticas públicas, mas de condições, né, de ambiente, de ecossistema, para que os negócios prosperem e aconteçam, né? E aí eu me dei o trabalho de buscar algumas coisas aqui do significado da palavra utopia, e aí, de fato, eu concordo com esse termo utilizado, e por acaso até o Citolin citou esse termo também, né? A utopia, ela significa não estar no lugar atual, né? E aí uma definição que eu acredito ser bastante pertinente a isso, ela diz o seguinte: qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. E aí eu pergunto, é muito nós pedirmos leis justas? É muito nós pedirmos que as instituições político-econômicas verdadeiramente estejam comprometidas com o bem-estar da coletividade? Minha resposta é que não. Eu sigo acreditando, eu sou também um otimista por natureza e acredito que esse é o caminho. Com trabalho, com organização, eu lido com isso diariamente, né? E não basta apenas isso do ponto de vista do discurso, isso precisa efetivamente se refletir na prática,
precisa pensar nas nossas empresas, o que precisa ser feito para superar esse momento, ou seja, para o crescimento quando nós estivermos em mares melhores para navegar, né? Se nós não pensarmos em uma escala para alguns negócios, de utilizar a tecnologia, ou mesmo quando se trabalha no nicho específico, não fazer isso muito bem feito, fazer muito bem feito o que nós fazemos, não importa o governo, não importa a cadeia produtiva. Então, parte daí, esse é o ponto de partida. Agora, nós só teremos competitividade, de fato, quando nós aliarmos isso, e aí, por isso o dever de casa, por isso a gente precisa começar pelas empresas, para aí aproveitar o que a gente tem em termos estruturais e sistêmicos da melhor forma. Então, sim, talvez... por favor. Eu queria aproveitar, eu vou te interromper um pouquinho, mas acho que é bom porque tu tens a possibilidade, pelo teu conhecimento, de fazer essa abordagem também. Nós tínhamos uma leitura que a tecnologia ela resolveria tudo para nós, né? Olha só, como que nós vimos que a tecnologia ela não resolve se nós não tivermos alguns pressupostos. Eu recebi agora, durante aqui o que a gente está falando, de um amigo, que nós temos 70 milhões de pessoas que não têm acesso à internet no Brasil. 70 milhões de pessoas que não têm acesso à internet no Brasil. Então, se você pensar nesse momento, desse novo mercado, desse novo mundo que se constituiu aí, esses 70 estão fora. Eles não podem consumir, eles não podem fazer telemedicina, eles não podem fazer Enem, eles não podem fazer faculdade EAD, eles não podem fazer nada. Então, a tecnologia sozinha ela não resolve, se nós não tivermos um pressuposto de um Estado que tenha, no mínimo, a condição de incluir as pessoas, pelo menos no mercado de consumo. Eu nem estou falando de todas as outras necessidades básicas das pessoas, e eu acho que o ensino, Lucas, tu tens toda a razão. Acho que o ensino, o acesso ao ensino superior, ao ensino básico, enfim, é uma necessidade básica das pessoas. Agora, veja bem, como esse mito, para mim, é um mito que ficou muito evidente, muito claro, que a tecnologia sozinha não dá resposta para o nosso complexo problema social. Perfeito. E é isso, talvez nenhuma outra variável que a gente isole, ela vai resolver o problema sozinha, né? Quando você traz esse dado de 70 milhões, nós estamos falando de 1/3 da população do Brasil. Então, nós já somos aí a 6ª economia do mundo, e tem 70 milhões de pessoas, segundo esse dado, então, que não têm acesso à internet, portanto, fora de alguns consumos do ponto de vista digital, né? Segundo a Folha de São Paulo, isso. Então, vejam quanta oportunidade, né? Então, e de novo, com a minha visão otimista das coisas, né? Às vezes eu sou criticado por ser otimista, mas vou usar uma analogia. Eu gosto muito dessas pequenas histórias para gravar isso também, e aí prometo encerrar, para todos, que nós estamos com mais de 1h30 de bate-papo aí. Uma empresa estava recrutando pessoas para fazer desenvolvimento de mercado, enfim, e mandou as pessoas para um determinado país. Ao chegar nesse país, as 2 pessoas foram lá, fizeram as pesquisas, ao retornar fizeram então um relatório dizendo o seguinte: o primeiro disse o seguinte: olha, esse produto, que é calçado, não tem chance de dar certo nesse país que a gente visitou, porque ninguém usa calçado no país, mais da metade da população não usa calçado no país, então não vai vender calçado. O segundo vendedor foi o mesmo país e voltou dizendo o seguinte: chefe, estamos ricos, estamos milionários, mas por quê? Nesse país, mais da metade da população não usa calçado, né? Então, estou trazendo isso porque quanta oportunidade nós temos, talvez, para esses 70 milhões, de fazer uma inclusão que ela possa trazer consumo e aí, de fato, ela possa trazer desenvolvimento econômico. Porque nós conseguimos fazer crescimento econômico com 130. Conseguimos fazer, sem dúvida, aumentar índices econômicos com 130 milhões. Mas esses 70 que estão de fora, nós precisamos para fazer um desenvolvimento econômico de fato, né? Então, se é utopia a palavra que caracteriza isso, sim, eu acredito que nós precisamos buscar isso, né? E talvez ela nunca tenha fim, mas eu acredito que é o caminho que vai fazer a gente chegar lá. O resultado final, ele só precisa ser melhor do que talvez a etapa anterior. E eu sim tenho uma esperança que, a partir de uma conscientização e de um olhar para uma coletividade que nós
vínhamos negligenciando em função de uma série de coisas, nós possamos ter, sim, um futuro melhor, não de imediato, e não pensando que isso apenas em pensamento será algo possível, mas que nós possamos caminhar aí para um futuro melhor aí na frente. E também agradecer ao Patucci pelo convite, e ao Lucas e ao Marcos aí por fazerem parte desse momento aí. Muito obrigado. Obrigado, Moacir. Antes de encerrar aqui, apenas fazer o registro aqui, o Antônio Fauti também manda um abraço, o Everton Rank também parabeniza os debatedores, o Thiago, a Marcela Ruesler também parabeniza. Marcela não vale, né, Patucci? A Marcela é minha esposa, mas tudo bem, tá valendo. É que nem a família do Lucas, a gente convida para elogiar e tal. Isso aí, obrigado, Marcelo. A Rosa Quadros também, enfim, né? Então, a gente, para fazer o encerramento aqui, eu quero agradecer a disponibilidade, né, do Citolin, do Lucas e do Moacir, a gente que se conhece há um bom tempo. E Márcio. Oi. O Moacir é o único cara, além da minha mãe, que me chama de Marcos. Olha aí, ó. É pela intimidade, né? Então, agradecer, né? Então, ao Marcos Alexandre Citolin, ao Lucas Graziotin, e também ao Moacir. Eu chamo o Moacir de Moa, viu, Citolin? Dizer que foi muito proveitoso. A gente acaba fazendo uma medição aqui pelos comentários, pelo nível de participação, e dizer que justamente isso, que a gente propõe nessas conversas, nesses diálogos, é troca de informação, é análise do presente também, olhando um pouquinho para o futuro, porque quando passar essa pandemia, a gente vai continuar cidadão de Passo Fundo, a gente vai continuar cidadão do Rio Grande do Sul, todos nós vamos continuar brasileiros, com a expectativa de que as coisas funcionem e que o crescimento, né, o desenvolvimento, ele passem a acompanhar as nossas vidas, né, e justamente conversar com pessoas que tenham, né, na sua experiência, na sua expertise, essas vivências é fundamental. E eu faço questão de levar isso aos meus amigos, às redes sociais, principalmente aqui do Facebook, que é digamos assim, é um espaço amplo, aberto, plural, onde as pessoas podem conversar, e a gente tem tido, assim, uma noção de que o respeito, ele está imperando, e a gente vê que esses debates, eles são altamente propositivos. Na próxima quinta-feira, dia 21, a gente vai estar conversando sobre segurança pública também. Os debatedores vão ser o ex-delegado regional da Polícia Civil, o delegado Paulo Videla Ruschel, também o comandante do Comando Regional de Polícia, de Polícia Ostensiva, né, do CEPEL Planalto, que é o Coronel Giuliani, e também o professor Luiz Fernando Pereira Neto, Citolin, que é o presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo. Ele também é titular, né, da disciplina de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os desafios da segurança pública. Na sequência, a gente vai falar sobre saúde, sobre cultura, né, já está confirmado também o deputado Luiz Marenco, Gilda Galhazzi, que é a presidente, né, do MTG no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai tentar fazer por semana dois movimentos, 2 lives aí bastante propositivas. Então, eu fico muito agradecido aos amigos aí que participaram, também aqueles que pelas redes sociais, esse vídeo vai ficar salvo, né, na minha página do Facebook, e quem quiser acessar, puder acessar e também fazer alguns questionamentos, a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Então, obrigado. O desafio do desenvolvimento não para, ele é presente, permanente, e a gente vai com certeza superar todo esse processo da pandemia, né, com muita força e com muita união, tá bom, pessoal? Obrigado, então. Obrigado, Márcio. Parabéns. Valeu, abraços aí. Parabéns, um abraço. Valeu, tchau, tchau.